Seja bem-vindo ao canal Obrigado, do obrigado Zé. pelo convite. Prazer poder estar aqui falando para a torcida. Obrigado, Fábio, também, né? Obrigado, bom dia. O Big hoje ele esqueceu de me apresentar, viu, gente? Mas eu tô aqui, o Big tá muito emocionado hoje. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Prazer tê-lo aqui. Obrigado. Vamos começando aí, Big. Hoje eu acho que a gente tem muita coisa para falar. Eu acabei decidindo participar desse primeiro bloco aqui, porque primeiro é uma honra estar aqui com quem pode ser o futuro, né, dessa reconstrução do Cruzeiro. A gente vem passando aí por momentos terríveis da nossa história, então vamos junto tentar reconstruir, vamos junto tentar apaziguar. E, Big, você já quer começar com alguma pergunta aí? Pode começar, Fábio. Eu peço desculpa que hoje eu estava apresentando o Sérgio, Fábio Stockler, o nosso produtor, Bom dia, chefe bom aqui do dia, programa. estamos aí. Bom, vamos lá. Vamos acompanhando aí o torcedor, vocês vão mandando as perguntas pra gente, na medida do possível a gente vai fazendo. Eu quero iniciar aqui com uma dúvida que é minha, uma preocupação minha e que eu vejo que é de grande parte do torcedor. Então eu vou direcionar para o Sérgio. Sérgio, como até a gente já tinha conversado um pouquinho, um grande receio meu é a questão da guerra política. A guerra política, ela foi determinante para tudo que aconteceu no Cruzeiro. A gente nunca vai esquecer, obviamente, das coisas erradas que aconteceram lá dentro, de transações escusas, muita coisa que está sendo investigada pela polícia, mas eu acho que a guerra política foi um fator determinante para a instabilidade que a gente passou. E muitos ficam preocupados, porque pelo fato de você já ter sido da oposição na última eleição, as suas relações dentro do Cruzeiro com Gilvan, com Zezé Perrella, com Vicentim, que isso possa acarretar numa nova guerra política. O que você pensa aí para tentar apaziguar o Cruzeiro, para apaziguar essa parte de política do clube mesmo? Vamos lá, é muito grande a resposta. Eles falam que o advogado não sabe falar pouco, mas vamos lá. Primeiro, eu discordo, entendo quando falam isso, não acho que o que levou o Cruzeiro a essa situação foi a guerra política. Foi má gestão, praticamente o que a gente vê aí hoje, muito provável, desonestidade, falta de pagamento de salário, endividamento, né? Tanto que a gente chega numa situação hoje, a gente está vendo briga de empresário com conselho gestor por causa de falta de pagamento de salário que vem da gestão anterior. Então, assim, não pagamento de salário não tem a ver com guerra política. Eu acho que o que aconteceu na política que pode ter desencadeado, e eu tenho muito orgulho, embora alguns queiram dizer que você batalhou contra o Cruzeiro. Não, eu acho que eu lutei o possível para mostrar isso de alguma forma, quando começou aquela parte, por exemplo. Acho que a principal parte foi no empréstimo de 300 milhões. Aquilo ali foi quando eu me manifestei formalmente e falei, não tem condição da gente captar 300 milhões fazendo churrasco, dando festa de comemoração de 700 mil, pagando cantor sertanejo 300 mil, dando medalha de presente da Copa do Brasil para conselheiro, porque eu sou muito adepto da parte de administração e leio bastante, embora advogado eu tenho formação em gestão também, né? Então a gente pega grandes empresários como o Falcone, como o Jorge Paulo Leman, todos quando assumem alguma empresa falam, se está passando por um problema financeiro, corta na carne. Corta na remuneração dos próprios dirigentes, corta nos benefícios. Eu lembro do Lema até falando, quando ele assumiu a Antártica, salvo engano, na fusão, falando que cortou inclusive classe executiva para poder os dirigentes, os diretores viajarem. Então eu via que no Cruzeiro não era isso que estava ocorrendo. A gente tinha notícia, pelo contrário, de dirigentes ganhando muito, muito mesmo, de dirigentes ganhando bicho, o que não é normal dentro do futebol. Enfim, então eu fui oposição a isso. Eu sempre falo em entrevista que eu não gosto do termo oposição, porque eu sempre fui pró-Cruzeiro. Então acho que esse posicionamento era ser a favor do Cruzeiro, né? E infelizmente aconteceu o que aconteceu. Então não acho mesmo que a guerra política que levou essa situação do Cruzeiro. Quando eu falo a guerra política eu até citei no início, foi um dos fatores que levaram a uma grande instabilidade. Sem dúvida nenhuma, essa parte de gastos absurdos, de contratos que a gente sequer explica, comissionamento a empresários que não faz o menor sentido, tudo isso levou a essa crise financeira absurda. Mas a instabilidade interna, uma parte dela vem dessa guerra política, e essa guerra política ela não é de hoje. Ora um fulano está apoiando ciclano, depois vira opositor, perde cargo, o outro entra e ganha cargo. Isso internamente a gente sabe que o Cruzeiro virou uma questão política na acepção mais pura da palavra. Mas nos últimos 2 anos por causa de má gestão. Você tem que lembrar que na eleição de 17,
quando eu saí derrotado por uma margem muito pequena de votos, logo depois até tentou-se fazer uma convergência, tanto que a chapa do Conselho foi única. O Zezé assumiu a presidência do Conselho, num acordo com Wagner, com Itair, que eu pessoalmente fui contra, mas como eu sempre falei, não é o que eu sou contra que vai acontecer. A gente está sempre tentando fazer o melhor para o clube. E naquele momento entendeu-se que o melhor era isso. Então, para você ter uma ideia, é isso. Eles não começaram com uma instabilidade política. Eles começaram agindo de forma normal, o clube não tinha problema nenhum. Essa instabilidade política, eu acho que, da forma como você fala, ela pode ter ocorrido quando começou-se a se constatar as irregularidades que estavam acontecendo lá dentro e começou-se a falar sobre isso. Mas aí não é político, aí é má gestão. Aí é que vem um grande receio meu. No Cruzeiro dos últimos anos, e aí a gente pode pegar aí os últimos 10, talvez 15 anos, a política vai bem lá dentro se todo mundo tiver com os cargos e ganhando tudo direitinho. A partir do momento que alguém fica desconfortável ou não estão ali muito satisfeitos, aí começa a briga. É por isso que a gente está tanto querendo uma terceira via que não tenha ligação com tudo que vem acontecendo. Porque a última gestão, sem dúvida nenhuma, foi a pior que já passou no Cruzeiro. As coisas que aconteceram lá são inaceitáveis. O rebaixamento acaba culminando com isso. Mas não adianta a gente fechar o olho pro que teve para trás, porque teve muita coisa errada para trás também. Né? Se a gente pegar aí a dívida, o tanto que cresceu a dívida com o próprio Gilvan e contratos absurdos, fatiamento de jogador de base, também aconteceu muita coisa errada. Então o que a gente espera, e aí vem digamos, o cerne da minha pergunta, com você vai ser a mesma coisa? Ou vamos ter coisa nova? Vamos mudar quem está lá dentro? Vamos mudar a cabeça disso? Vamos mudar essa parte igual o ano passado, cabide de emprego? Vai ter a busca de apoio com emprego? Ou vamos ter uma coisa limpa, nova, gestão de uma empresa, apesar de a gente não ser empresa ainda? Fábio, o meu projeto, mas não precisa ser. O meu projeto está muito claro desde 2017, quando muita gente pergunta, falar o que você faria, você acha que tem jeito? Eu falei, olha, pega 2017, é tudo que fala o que o Cruzeiro precisa hoje. Eu vejo falar hoje do portal da transparência, foi minha primeira proposta de campanha. Auditoria, foi uma das primeiras propostas que eu fiz. Eu sempre citei o Flamengo como exemplo, que passou 6 anos e ganhou basicamente uma Copa do Brasil só, mas preparou para o que eles estão vivendo hoje. Então eu sempre citei essa profissionalização dentro do Cruzeiro. E não precisa ser empresa para ser gerido como empresa. Real Madrid, onde eu estudei, fiz um MBA lá de gestão de atividade esportiva, e Barcelona, também são associações sem fins lucrativos, elas não são empresas. E são geridas como empresa. Então a questão é ser gerido como empresa. Eu acho que esse que é o grande desafio. E você fala, eu concordo também, que eu acho que para trás, historicamente, mas não vem de Gilvan e de Zezé, não. Desde Felício também tivemos erros e acertos. Todos vão ter erros e acertos. A questão é colocar na balança o que mais que acertou e o que mais que errou. E onde que foi colocado o time no final. Agora, a parte política, eu falo isso muito, e muitas vezes criticam, mas você vai ter apoio de fulano, de ciclano. Olha, o Cruzeiro é uma instituição política, isso aí eu não tenho dúvida. Então, se a gente precisa, quando fala reforma de estatuto, etc e tal, isso aí nós temos que discutir isso no momento adequado, que eu também acho que precisa, que não é agora, às vésperas de uma eleição. Não tem como você fazer uma reforma em um mês atabalhoada, né? Agora, se tiver lá um dia, a minha proposta permanece a mesma. É profissionalização, é gestão, é transparência, é consultoria externa de gente que tem quilate para isso, e hoje a gente tem talvez 3, 4, 5 nomes muito bons, quando a gente fala de Ernest Young, de Áquila, que é mineiro, do Falcone, que é mineiro, enfim, de empresas que são daqui. Então, é colocar isso. E transparência é o mais normal de todos. Agora, quem me conhece muito bem, sabe, como eu já falava lá atrás na outra campanha, jamais o apoio a mim será condicionado a uma troca de favor, a emprego. Falei isso na Bandeirantes quando eu dei essa entrevista ontem, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, o fato da pessoa falar, poxa, eu apoio você, e obviamente eu tenho voto dentro de uma instituição política, claro que é bem-vindo. Sim, o nosso medo é realmente esse toma lá da cá, esse troca, né, esse troca-troca de apoio com cargo, que infelizmente aconteceu. A gente sabe que aconteceu. Mas depois muito, do que aconteceu, né, na última gestão, que foi o que mais aconteceu, a gente viu mais de 50 conselheiros remunerados, direta ou indiretamente, porque a gente não pode pensar só no PJ que prestava serviço. Sim. Ali, não. Tem muita gente que desempenhava determinada função na vida que, por via transversa, acabava recebendo de alguma forma. Nunca aconteceu igual aconteceu na última gestão. E já sabendo quem estava lá. Porque, vamos combinar, na campanha eu já falava com as pessoas. Se a gente pegar o histórico de um cara igual o Itair Machado, que jogou Ipatinga para a Série B do Mineiro, né, e depois rebaixou o Betim para a Série D quando foi para lá, a partir do pressuposto que ali poderia sair um bom trabalho no Cruzeiro, é impossível. Sim. Bom, vamos falar de coisa mais construtiva aqui um pouco. Já pegando um gancho de algo que você falou aí relativamente ao estatuto.
é uma segunda enorme preocupação, não só minha, como de grande parte da torcida. Modernizar o estatuto, sim, trazer democracia ao estatuto. Hoje é um número muito pequeno de pessoas que pode, por exemplo, se candidatar a presidente do Cruzeiro, porque você teria que ser conselheiro nato, 3 mandatos de exercício, então isso restringe demais. E num segundo ponto, quem vota para isso também é um seleto grupo ali dos conselheiros, né, eleitos. Então hoje o mundo e boa parte de clubes aí vem modernizando o seu estatuto para trazer democracia. E a principal delas seria sócio-torcedor votar. Você é a favor disso ou não? Eu acho que a gente tem que analisar, respondendo, né? Sou a favor não só do sócio-torcedor, como do associado do clube. A gente só tem que criar a métrica certa, porque eu não posso também permitir que um sócio que paga R$10 por mês vote igual um associado que paga 450, né? Ou igual outras pessoas que estão lá. Eu sou a favor, sim, da abertura. Só acho que ela precisa de um estudo. A gente tem vários estatutos para estudar. Tem do Bahia que permite, do Fluminense permite, do Vasco permite, do Atlético Paranaense permite. Cada um com um tipo de requisito, né? Você tem que estar adimplente há 2 anos, tem que estar adimplente há 3, você tem que pagar no mínimo X. É esse estudo que eu acho que precisa ser feito. Mas de forma objetiva, respondendo a sua pergunta, eu, se puder ser presidente do clube, se for, pretendo trabalhar para que haja, sim, essa democratização, que haja participação do associado e do sócio-torcedor de alguma forma. A gente só tem que estudar qual é a melhor forma. E sou a favor também da flexibilização de quem pode ser candidato. Só sou contra mudar isto no ano da eleição por um princípio de direito, que você também é advogado, como na última eu já fui. Eu acho que você não pode mudar estatuto, critério de elegibilidade no ano de eleição. Isso aí a lei eleitoral veda e eu sou contra que isso aconteça. Parece que até no próprio estatuto tenha, né, a menção a isso. Isso é um ponto muito positivo e a gente, aqui na bancada, a gente já debateu muito. Eu acho que isso vai alavancar demais o sócio-torcedor. Ótimo. Porque o sócio, ele tendo, né, a possibilidade de opinar ali para onde que vai o dinheiro dele, quem vai gerir o dinheiro dele, eu acho que... E até para fugir disso, né, Fábio? Você vê, uma coisa é você contratar 50, que tem 3, 4 irmãos num conselho que 400 votam e ganha eleição com dinheiro, que é o que ocorreu. Sim. Outra, se você tem 10 mil pessoas votando, é difícil você contratar 10 mil. Com então, certeza. Eu só acho isso, para não ser hipócrita, é muito fácil eu virar aqui, acho que todo mundo tem que votar, né? Eu só acho que a gente tem que fazer esse cálculo, ou essa métrica de quem poderia, inclusive a gente já vinha debatendo aqui, você já vinha falando que tem estudado isso, fica até dando certo, já fica o meu convite público aí, para que você participe de uma discussão dessa depois, que é importante ter quem sente a voz do torcedor na discussão desse projeto futuro. Sim. E acho que isso é fundamental para o Cruzeiro, então já fica tempo, até publicamente convidado. Já vem algum tempo que a gente vem desenvolvendo isso e não só o grupo de pessoas que reuniu, mas escutando inúmeros grupos... E buscando ideias e pedindo ideias. E então vão ligar para o torcedor do Bahia, perguntar se acha que melhorou. Sim. Aí? Vão ligar para o do Fluminense, melhorou aí? Vão ligar para o do Vasco, melhorou aí? Quem fez isso? Para o do Atlético Paranaense. Vamos fazer esses contatos e ver o que vocês acham de bom e ruim, né, do que ocorreu em vocês e montar a melhor fórmula. Especificamente do Bahia, tem um advogado que está trabalhando com a gente que está em contato lá, e eu, através de até um diretor do Cruzeiro, já tenho o estatuto e entrei em contato com algumas pessoas do Corinthians, que também teve uma mudança significativa, apesar do que eu acho que não é bem o que a gente procura, mas tem ideias para de todos eles, eu acho que a gente tem alguma coisa para tirar. Por isso que eu falo que não adianta a gente fazer correndo para agradar todo mundo. Se o negócio der certo, acho que a gente tem que montar uma espécie de comissão, ouvir, obviamente, tudo com prazo, que aí passa parte da nossa profissionalização, que eu falo. Que não pode é fazer aquele negócio para boi dormir. Criei uma comissão, ela está discutindo, criei a comissão, então, Renan, dia tal, para o dia tal você tem que apresentar uma proposta, por outro isso, e a gente fazer isso com prazos para poder fazer isso da melhor forma possível. Big, alguma pergunta boa que chegou aí? Galera, muita gente dando apoio ao Sérgio aqui, o Alex Sene falou que Dr. Sérgio é gestão, Luiz Fernando pergunta, deixa eu ver aqui, vou pegar uma pergunta aqui da galera. Douglas, o Bento, bom dia, acho que esse cara é o mais preparado hoje para assumir o Cruzeiro, o Bento falou. E a pergunta que a maioria faz aqui, com a Patrícia, qual a ligação sua com o Gilvan, se tem apoio dele? O pessoal adora isso, vamos lá. Ligação, vamos puxar lá de trás que eu já respondo tudo, que eu sei que vai vir aí, não tenho dúvida disso. Eu entrei no Cruzeiro em 2006, por convite como advogado do Zezé Perrella. Eu era auditor do Tribunal de Justiça Desportiva
E aí eu fui convidado para ir para o jurídico do Cruzeiro. E no Cruzeiro ia muito bom, porque às vezes o pessoal gosta eles perguntam de passado, de ligação, mas não perguntam o que a gente já fez pelo clube, né? Então, eu fiquei advogando para o Cruzeiro em TJD, Tribunal de Justiça de Minas Gerais e STJ há muito tempo. Então, a gente tem, ainda bem, muitas vitórias aí contabilizadas. Eu guardo os jornais, tenho muito orgulho disso, de várias vitórias que a gente conseguiu a favor do Cruzeiro. E ali permaneci na sucessão do Gilvan, e depois no Gilvan eu fui para negócios internacionais, fiquei lá 1 ano e meio mais ou menos, funcionava na Toca 1, e depois mais 1 ano e meio no futebol profissional. Ou seja, são praticamente 9 anos ininterruptos de serviços prestados gratuitamente para o Cruzeiro, voluntário, passando pelos 3 principais focos do clube, que é a sede administrativa, a Toca 1 e a Toca 2. Respondendo objetivamente a pergunta, chegou na eleição de 2017, houve esse racha político, né? O Gilvan, o Bruno queriam um caminho primeiro de mudança de estatuto que eu manifestei. Juridicamente eu seria contra, então eles optaram por seguir uma outra candidatura que não a minha, e eu fui apoiado então pelo Zezé, Vilmar, César Massi, dentre outros. Perdemos a eleição, a partir dali aconteceu o que se viu hoje. Hoje, qual que é o cenário político que existe? Primeiro, que eu considero um muito forte apoio não esperado, e até esse movimento de pré-candidatura surgiu depois de semana passada, quando aquele que seria o meu candidato, e acho que até o candidato unânime do clube, que é o Pedro, do BH, que é a pessoa que eu falo, quando o cara aperta, é ele que resolve. Eu já vivi isso no futebol lá, não ter dinheiro para pagar a folha, liga pro Pedro, ele faz uma TED de milhões e não pergunta o quê? Para ajudar o Cruzeiro. E depois troca em patrocínio, enfim. Realmente é um apaixonado, então acho que ele era o candidato unânime. Ele me chamou e falou: Sérgio, eu não sou candidato, então eu te apoio. Se você quiser ser, se viabilize. Então, obviamente, a gente vem conversando com todos os atores. E aí, obviamente, falei sim com a Vilmar, com o Zezé, com o Gilvan, como falei com o César Massi, como falei com todos, como falei com alguns da União, que votaram na União, que já me procuraram. Então, eu falei, nós estamos num cenário político. O fato do politicamente a pessoa falar: Sérgio, eu acredito que você seja uma pessoa boa para poder tocar um projeto no Cruzeiro, não quer dizer que isso vai transformar com que elas sejam, ou que seja o cabide de emprego, ou que elas vão voltar para o Cruzeiro, ou que elas vão trabalhar no Cruzeiro, ou indicar alguém para o Cruzeiro. Então a ligação que eu tenho é muito respeitosa, e falei aqui, é muito fácil a gente apontar o dedo e falar das coisas ruins, mas tiveram muitas coisas boas também. Outro dia eu estava fazendo um exercício: se você tirar os títulos que a Vilmar, Zezé e Gilvan ganharam, o que sobra para o Cruzeiro? Sobra uma Taça do Brasil, uma Libertadores, 2 Supercopas, uma Copa do Brasil do César Massi e uma Copa do Brasil de 18, que ganhou com um time 100% montado na gestão de Gilvan. Para não falar, sem o lateral direito mudou, que era o Edilson. O resto foi o time campeão de 17. Então nós vamos bater só nos defeitos. Eu não gosto de medir as pessoas só pelos defeitos, eu meço elas muito pelo sucesso também. E acho que eles tiveram muito sucesso. Então todos têm algo a contribuir, na minha opinião. Então, qual o papel? Eu convivo bem com eles? Convivo sim. E acho sim que existem bons conselhos para serem dados. Exemplo que eu falo aqui: nós estamos discutindo o Clube Empresa hoje no Congresso Nacional. Você acha que o Zezé, que foi senador 7 anos e meio, não tem uma moral para ajudar o Cruzeiro lá? Aí eu vou abrir mão disso? Claro que não. Então, eu acho que pode ter alguma ajuda nesse sentido, sim. O que não quer dizer que ele vai indicar o diretor de futebol, que ele vai trabalhar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então é bom isso aí ficar em pratos limpos desde agora. O apoio político não quer dizer que essas pessoas estão pedindo nada em troca ou que vão trabalhar. E acho muito errado, até da parte da torcida, eu percebo isso muito em rede social, querer demonizar isso. Porque a gente tem que pensar também na parte boa das pessoas. E errar e acertar aconteceu com todo mundo. Desde o Felício, igual eu falei, todo mundo errou e acertou. E acredito que se eu estiver lá, eu também vou acertar e errar. Né? Mas vamos medir pelas coisas boas também, não só demonizar. O problema, Sérgio, é que, querendo ou não, o que a gente está passando, a torcida está muito machucada. A gente está vendo coisas assim absurdas que aconteceram no Cruzeiro, e é muito difícil, num primeiro momento, acreditar que todo esse apoio vai vir sem nenhuma contrapartida ali, porque sempre aconteceu assim, a maior parte das vezes aconteceu assim, e não só no Cruzeiro, mas a gente vê na política comum, a gente vê em outros clubes. Então eu acho que é extremamente justificável. A torcida está apreensiva, então ela quer escutar de você, porque se eventualmente o torcedor, e aí na pessoa até dos conselheiros, porque eles é que vão te eleger, né, já que o estatuto não foi modificado, vier a te eleger, está aqui gravado. Está aqui gravado que não vai ser o caso. Você está recebendo um apoio espontâneo, sem estar, né, prometendo nada em troca. Não só aqui, eu já tenho falado isso de forma muito ampla. Hoje, eu falo hoje aqui porque nós estamos aqui. Mas
nós temos que entender que o torcedor está muito machucado. E o que aconteceu nos últimos tempos leva a justificar, né, esse tipo de pergunta, né? Mas o torcedor, ele tem que lembrar também que ele está machucado por coisas que aconteceram no ano passado, basicamente. Por ter acreditado numa pessoa que tem condenação à prisão, por ter acreditado, ter chamado de mito, né, uma pessoa que acabou com o clube do interior, que acabou com outro clube depois. Então o torcedor aplaudiu essa pessoa, não todos, uma parte depois, porque quis ser enganado. A gente já sabia quem que era aquela pessoa, né? E acabou que aconteceu nisso. Então, assim, da minha parte, quem me conhece meu histórico, eu acho que, graças a Deus, não é pequeno, e até as minhas raízes, sabe que eu jamais faria uma coisa dessa. O meu compromisso é o que eu falo com todo conselheiro, que eles falam, você coloca no papel? Eu falei, já está no papel desde 2017. O meu compromisso é profissionalização. Eu não largaria o meu escritório, a minha família, para fazer MBA de gestão desportiva, para ir para Madrid, para ir para a CBE fazer curso de gestão, se eu não quisesse transformar isso numa realidade dentro do Cruzeiro, né? Sempre falei, tem inspirações no Flamengo, no Real Madrid, como eu falo, com uma associação civil sem fim lucrativo gerida como empresa. É isso que a gente quer para o Cruzeiro. E isso vai ser feito de forma profissional. Maravilha. Bom, vamos chamar um intervalinho aí, turma. E no próximo bloco aqui eu vou trazer o Ix, que é uma figura, né, fantástica da nossa torcida, para trazer também aqui um pouco, né, de perguntas aqui pro pré-candidato Sérgio, bem aí no estilo do torcedor mesmo. Então, é isso. Vou pedir a galera aí para, sinceramente, na minha humilde opinião, não é do canal a mim, é uma coisa terrível pro Cruzeiro. Aquele lado A, lado B, tem família, não sei o quê. Esses negócios pro torcedor não interessa. Você acha que aquela gestão passada, que também lesou o Cruzeiro financeiramente, eu não estou falando de nada, você acha que tá vinculado ou ter apoio de povo que participou dessa gestão? Você acha bacana para você que pode ser um futuro presidente do Cruzeiro? É o que eu falei, o Big. O ambiente do Cruzeiro, ele é político e ele não pode ser medido também só pelos seus erros. Tanto que na minha campanha em 2017, eu já falava alguns erros desses de gestão que eu acho, sim, que ocorreram na gestão do Gilvan, né? Então, assim, agora, a partir do momento que ele chega e fala, e repito, ser um ambiente político, ele tem uma corrente grande e acha que ele tem os seus pontos positivos, sim, como eu falei, se ele quiser me apoiar, eu fico muito feliz e claro que eu aceito o apoio. O que não quer dizer que eu vou adotar tudo que foi feito. É isso que eu acho que as pessoas têm que parar de confundir, né? Dentro do ambiente político, o político quer o quê? Quer voto. Agora, quando você é votado por uma pessoa, exemplo, eu não duvido que algum assassino aí tenha votado no Bolsonaro, ele vai falar, não quero que você vote, votou, é a vida, fazer o quê? Como tem pro lado da esquerda, da direita, enfim. Acho que é isso que o torcedor precisa entender. Nós temos que parar de pensar nessa questão do para trás, o quem apoia, e saber qual que é o projeto para frente, que como o Fábio falou, que está gravado, está conversado e tá bem colocado aqui na mesa, né? Então, isso que eu penso que é o relevante para o Cruzeiro hoje. Não, eu entendi, só que a gente tem que colocar as coisas certas também, porque o que vem acontecendo no Cruzeiro, de anos para cá, acarretou nisso, que a gente está tentando reconstruir agora. E normalmente, como você e o Ix sabe, vocês como cruzeirenses como eu, sabe quem está pagando a conta é o torcedor. Claro. Então essas perguntas, essas coisas de bastidores lá de dentro do Cruzeiro, de conselheiros, de diretoria, dessas coisas assim, o torcedor não sabe. E cobrar do torcedor para ele entender é muito difícil, porque a gente vê, porque hoje em dia ninguém quer ser pai da criança no Cruzeiro, que chegaram o Cruzeiro nesse ponto. Tem 2, 3 caras aí que já estão explicitamente que o Cruzeiro chegou nessa situação hoje por causa deles. É por isso que eu te falo, não dá pra gente esquecer o passado. Se você esquecer o passado, dificilmente se reconstrói o futuro. Por isso que eu sempre toco no ponto. Não, mas eu não tô falando, eu não tô querendo de forma alguma esquecer o passado. Eu só tô dizendo que ao se ater essa questão, se o fulano apoiar, eu dei um exemplo aqui agora, várias pessoas que votaram na União já me procuraram e falaram, Sérgio, errei, reconheci meu erro e acredito em você como um potencial para mudar. Aí eu vou falar, eu não quero seu voto porque você votou na União? Então, o que eu estou dizendo é isso. As pessoas têm que entender o projeto de quem está se propondo a mudar o Cruzeiro. Quem apoia, eu acho que aborda esse projeto. Foi o que eu falei aqui anteriormente, que eu acredito que foi o que fez, por exemplo, o maior patrocinador do clube e talvez o desejo de todos da torcida, espontaneamente me procurar e dizer que apoia o meu projeto.
Então, da mesma forma que se o torcedor entende que pessoas que prejudicaram o Cruzeiro falaram que apoiam o meu projeto, tem também muita gente boa que apoia o meu projeto. Agora, o torcedor tem que acreditar no projeto. Qual que é o projeto? Construído junto ao grupo que chama até transparência, inclusive. É esse. É transparência, a gestão, a profissionalização. Então, não estou propondo esquecer o passado, não. Estou só propondo não se ater a esse tipo de questão e pensar o que a gente está propondo para o futuro de forma pública. Quem já disse, quem me conhece, já me viu agir em várias formas de conduta aí, sabe como que eu sou. Eu acho que para eu dar a cara e propor isso aqui num canal perante o torcedor, na TV aberta, igual eu faço, para não fazer, eu tinha que ser muito doido. Eu tenho 2 filhos para criar, 2 filhos novos, eu tenho muita responsabilidade com eles, o meu sonho é ser exemplo para eles. Claro. Né? Mais do que qualquer coisa, o meu sonho é ser exemplo para meus filhos. Claro. Então, se eu venho aqui e me proponho a fazer um futuro bom, é esse o compromisso que eu quero que o torcedor acredite nele. Tanto que eu nunca me furtei de responder perguntas, de comparecer a qualquer tipo de programa. É porque a gente faz as perguntas, né, que é a dúvida do torcedor comum. Sim. Né? O torcedor engajado como o Ix, ele está por dentro da situação, mas o torcedor, a grande maioria não sabe, não entende. E uma pergunta que eu queria te fazer: se todos ali são cruzeirenses, por que não se unem em prol do Cruzeiro, ficar essa briguinha política? Mas é o que está acontecendo, então é isso que o torcedor tem que entender. O que nós temos hoje? Nós temos a união de vários ex-presidentes, de um grande patrocinador do clube, de outras pessoas com um cenário importante que desenvolve lá dentro hoje, que tem falado que viabilizariam a minha candidatura. É exatamente o que você está falando. Quem não apoia uma potencial candidatura minha? Quem levou o Cruzeiro para o buraco. O Cruzeiro, a gente tem que entender, o Cruzeiro hoje, o CNPJ Cruzeiro, ele é vítima. Ele foi vítima. Agora, a vítima, quem praticou de forma mais efusiva esse crime contra o Cruzeiro foram pessoas físicas. Essas pessoas que nós temos que correr atrás. Delas eu não quero apoio mesmo não, que são poucas, eu tenho certeza, tanto que boa parte dos que votaram lá, e que eu te disse, tem procurado e falado, porque a gente fala, errar é humano, permanecer no erro que não é, então tem procurado e falado, não Sérgio, nesse projeto novo nós vamos. Então é isso que o torcedor, se você está querendo essa pacificação, é isso que nós temos que buscar. Imagina se eu venho falar, não, eu não quero o apoio do Perrella, eu não quero apoio do Juvan, eu não quero apoio de quem votou na União, então não candidato a presidente do Cruzeiro, né? Porque esse ambiente, igual eu falei ali, é político. Então você tem que ter sim apoios para construir esse consenso, para ter uma governabilidade e para propor essas mudanças que a gente está falando aqui de forma pública que pretendemos fazer. Eu até te entendo, claro, eu entendi você explicou muito bem. Só que eu, na minha humilde opinião, eu acho que apoios de alguns que você pode receber pode não cair bem na torcida, porque que na verdade a gente está brigando aqui no canal, porque o Cruzeiro precisa do torcedor de volta. Mas sabe? Por isso que e tem gente que fala assim, vai que esses caras voltam lá. Então o torcedor já fica doido para tentar arrumar motivo. Porque a gente está brigando. Gente, vamos reconstruir, vamos fazer o sócio reconstrução, vamos trazer o Cruzeiro de volta, mas tem uns que ficam ainda com o pé atrás, porque tem nomes ligados aí de política que não Mas por isso que eu falo que quando você parte para uma gestão de um clube, você não pode ter 100% de uma cabeça de como a torcida pensa. A torcida está certíssima, mas o torcedor é aquilo, é paixão. Isso aí é uma regra até de administração. Toda decisão que você toma com paixão e não com objetividade, ela tende a dar errado. As decisões têm que ser mais objetivas e menos subjetivas. É óbvio, porque eu sou um torcedor. Eu frequento o Mineirão, eu entrei de mão dada com Douglas, com o Ronaldinho Gaúcho, com o Ronaldinho Fenômeno, com Douglas, com Dida. Eu entrei de mão dada, tem foto de moleque entrando em campo com esses jogadores. Indo ao Mineirão com turma, participando das grandes campanhas do Cruzeiro, das partes ruins também, né? Lembra aquele campeonato mineiro que nós sofremos uma derrota terrível, a primeira, não lembro se foi 4 ou 5-0, que a segunda a gente ganhou de 2-0 no Mineirão, torcida pequena. Eu estava lá nesse jogo. Então, jogos fora que eu paguei do meu próprio bolso, jogo na Argentina, jogo fora. Então, assim, eu sou o torcedor igual o torcedor, não tenho dúvida. Só que a gente tem que pensar que quando você entra num ambiente de gestão, não adianta a gente torcer 100%. Eu sou advogado, eu falo isso, igual a gente advoga para empresa familiar. Chega o dono e quer tomar decisões com o coração, essas empresas muitas vezes acabam. Eu vou botar o meu filho lá porque ele é meu filho e a empresa é familiar. Quebra a empresa, não é a decisão mais correta, né? Então, o torcedor tem que ter também a paciência de entender que a gente precisa tomar certas decisões políticas, mas em prol do Cruzeiro. E quando eu falo em prol do Cruzeiro, o que ele tem que se preocupar? Com as propostas que estão sendo colocadas aqui de forma pública. E que tem adesão de muitas pessoas boas, como o maior exemplo que eu dei. O candidato unânime da torcida do Cruzeiro e do Conselho do Cruzeiro, que é o Pedro Lourenço.
Eu não acho que o Pedro Lourenço daria uma entrevista falando que apoia o meu projeto se ele não me conhecesse, não soubesse do meu passado ou não confiasse em mim. Ele está arriscando uma grande credibilidade que ele tem perante a torcida e o conselho ao fazer isso. Mas ele fazendo, ele me conhece. Ele sabe que eu não tenho rabo preso, compromisso de emprego, nada disso com ninguém. Inclusive com ele. Eu achei que foi muito boa a conversa que ele falou: eu quero te apoiar por você ser quem é, não quero te pedir nada. Que ele falou, porque quando eu cheguei no futebol, um monte de gente me ligando e pedindo as coisas. Eu sei como é que isso é difícil. Ele falou, quero que você toque o projeto que você sempre falou de profissionalização do Cruzeiro. Isso ia ser até uma pergunta que eu ia fazer, você já respondeu. Que ia ser essa pergunta, que para a torcida hoje, o Pedrinho, mais até do que o Medioli, eu acho que é o candidato que a torcida quer. Até porque o Pedrinho é conselheiro nato, ele preenche todos os requisitos. Ele preenche. Então, isso é bacana, essa informação eu já não sabia. É legal, ele já falou que não quer, aí se ele apoiaria. Você acabou de responder que ele apoia. Uma outra pergunta, o Conselho Gestor hoje, ele tem feito um trabalho de reconstrução. Difícil demais. Está trabalhando praticamente 24 horas. A torcida tem sido até muito compreensiva. Pagou os salários em dia ontem, coisa que não se faz. Graças a Deus. Você pretende... Tem que ver também a disponibilidade deles, né? Deles com as empresas, da vida pessoal. Pretende continuar com essa parceria, com integrantes do conselho? Óbvio. Inclusive com os que eu já conversei, eu falei, se isso caminhar, a candidatura se concretizar e tal, e acho que isso deveria ser qualquer candidato. Não podemos abrir mão dessas pessoas que hoje estão lá dando o seu tempo. Não só o Conselho Gestor, acho que o próprio doutor Dalai, no trabalho que ele está fazendo também, o doutor Cifuentes no Conselho Deliberativo, todos que nesse momento difícil abraçaram o Cruzeiro e estão se entregando, eles merecem um espaço, sim, sem dúvida nenhuma. Depois, conforme você falou, dentro da disponibilidade de cada um. Né? Mas sem dúvida nenhuma, eles merecem esse espaço. E se depender de mim, terão. E isso é até uma forma também de conseguir mais unidade, né? Mais coesão. E claro, é isso que o torcedor tem que entender. Resistência, todos os nomes vão ter, todos, qualquer nome que eu falo, o do próprio, se falar, o do Pedro poderia ter, o do Medioli, resistências pontuais, todos vão ter, não tem dúvida nenhuma, né? Mas nada impede que essas pessoas que jogaram o Cruzeiro pro buraco e que têm um projeto pessoal, um projeto de emprego, como eu falei, que foram demitidas e hoje não estão trabalhando, eles lançaram um candidato, por isso que eu sempre falei, o consenso 100% nunca vai ter. Agora, ele não está partindo de nós, está partindo desse grupo, porque a gente está viabilizando uma coisa muito maior. É isso que o torcedor precisa entender. Nosso projeto é sim de união e pacificação em torno de um grupo grande e que aí não é que não aceite, mas que puna quem participou de alguma forma do Cruzeiro para isso. Por exemplo, há indícios de pessoas que recebiam sem sequer trabalhar. Isso é irregular, né? Então, o outro recebia mais, aí já é imoralidade, não é irregularidade, mas a gente tem que apurar lá dentro de alguma forma se cabe alguma medida em relação a essa pessoa e tal, mas a dissidência que eu vejo do Cruzeiro hoje é tão somente dessas pessoas, mas das pessoas que contribuíram para o Cruzeiro ser vítima desse maior ataque da história dele que ele sofreu, que foi agora que culminou, infelizmente, com o nosso descenso. Uma outra coisa também que a gente vai puxar a bandeira em breve, já é até um conclame aí à torcida. Uma dúvida que a torcida tem é se vai ser um mandato tampão ou se vai ser o mandato triênio, né? É triênio mesmo, acho que fala. Desculpa. O mandato de 3 anos sem direito à reeleição. Ao entendimento meu, eu acho que o mandato de 3 anos é o que é interessante, porque não vai ter um presidente agora 6 meses para entrar outro depois e mudar todo o planejamento. Você não consegue nem criar o planejamento, né? E nesse mandato, nessa eleição, independente da forma que ela seja, o que a torcida quer é o voto aberto. Você concorda? Eu acabei de falar sobre isso. Primeiro, eu não sei, não cabe a mim, o Conselho Deliberativo e o Conselho Gestor estão fazendo a proposta que vai ser submetida. Minha opinião pessoal é que deveria sim ser uma eleição só, não acho que vale a pena passar por 2 eleições. E a questão do voto aberto foi aquela que eu falei antes aqui. Eu acredito, não sei o que você chama de voto aberto, né? Eu falo assim, eu acho que a participação mais plural, eu sou a favor dela. Não, o voto aberto na hora lá, hoje, do conselheiro ir lá, falar, eu voto tal. 100% a favor, não só do voto aberto, como também de transmissão da reunião. Sou a favor porque é o que eu disse, que não canso de agradecer. A torcida foi fundamental para essa mudança na reta final.
os movimentos que a torcida puxou, a torcida ir para as ruas, acho até que equivalente ao movimento que o Brasil aconteceu também, que a gente fala muito da política. E a última política que a gente teve foi a política que o Brasil, que Minas Gerais também afastaram, a política de compra de voto, de cabide de emprego, né? Então foi o que a gente teve no Cruzeiro, infelizmente, e que agora culminou com uma mudança que a gente quer fazer. Então a torcida merece essa satisfação, já que ela que vai comprar mais o sócio torcedor, que ela vai voltar para o estádio, que a gente precisa dela lá para torcer, a gente precisa dela lá para arrecadação, a gente precisa da energia dela lá, né? Então, para tudo a gente precisa da torcida. Então, é fundamental que ela veja quem está com quem, que ela dê a cara, que ela vá no dia da eleição, dá o seu apoio que ela acha que deve dar, né? E que a imprensa transmita e que tudo seja feito da forma mais aberta possível. Sim, que a gente quer lutar muito por essa transparência, né, Bi? Para evitar esse conchavo, o cara, vou votar em A, chega lá, vota B, e já puxando um pouco da responsabilidade, caso venha se concretizar mesmo o pleito, você se tornar presidente, a gente vai estar vigilante também. Se, igual você falou, a gente vai acertar, vai errar, a gente vai estar lá para elogiar os acertos e vamos estar lá para cobrar, principalmente cobrar, igual acho que hoje a torcida demorou, mas chegou no ponto que ela não aguenta mais esses desmandos e com certeza a gente vai estar lá enchendo seu saco, seja você, seja quem entrar. Acho que hoje o papel da torcida não pode ser menos do que isso. Então pode preparar que vai ter muita... Eu falo isso não só com os torcedores, com quem eu tenho uma ótima relação, como também até com órgãos da imprensa. Eu gosto muito da frase do Armando Nogueira, que ela fala, você pode elogiar sem bajular e pode criticar sem ofender. Então isso vale para a torcida também. E todo mundo, como eu falei aqui, vai acertar e vai errar. A gente só tem que pensar que às vezes tem decisões que são técnicas, às vezes que são tomadas, que, exemplo, igual às vezes aconteceu agora, subiu um pouco o valor do ingresso, uma discussão sempre. Pô, a gente não sabe como é que está a realidade lá dentro. Eu não me sinto apto a opinar sobre isso hoje, não vendo como é que está o orçamento, como é que estão, né, as previsões de gasto e tal. Mas mas eu acredito que tem uma tecnicidade na decisão, entendeu? Então tem coisas que são técnicas e que às vezes o torcedor não vai gostar, mas são coisas que às vezes precisam ser feitas. Então eu não tenho dúvida nenhuma que a torcida vai estar e precisa estar fiscalizando. Acho que a torcida hoje é o grande órgão fiscalizador do Cruzeiro e precisa ser, né, para ela ver onde que o dinheiro dela está indo para colocar até mais. A torcida está, né, Ix, a torcida está mais preocupada com o fora de campo do que propriamente com o time, né? Então a gente está de olho, igual o Ix fala, a gente agora acabou assim, não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, o torcedor está de olho, está conhecendo os nomes, né, de todo mundo. E é isso, Sérgio, nós estamos chegando no final. Antes disso, para encerrar, uma pergunta que muita gente me pediu para fazer e tal, e eu vou ter que fazer porque o torcedor... Não, a gente tem restrição nenhuma. Eu sei, você me falou. Você acha que foi realmente benéfico para o Cruzeiro, de alguma forma, ou no geral, a reportagem da Gabriela Moreira esqueci o nome do repórter lá, do Fantástico lá do Cruzeiro no meio do ano passado? Você acha que foi benéfico para o Cruzeiro? A gente tem que pegar o seguinte contexto, o Big, não sei se todo mundo lembra disso, o Conselho Fiscal do Cruzeiro, ele renunciou. E por que ele renunciou? Você lembra disso? Lembro. Porque ele já estava notificando, avisando, dizendo que não tinha documentos, etc. e tal, bater na tecla e nada acontecia. Inclusive, eu sempre ressalto e parabenizo o Bira, o Brinatti, o Chimbida, da forma como eles conduziram, são pessoas sérias, de vida íntegra, sempre parabenizei eles por isso. Então, nós temos um cenário que o Conselho Fiscal, que deveria ter acesso a documentos, não tinha. Sim. Eles pediam, e até para corrigir esse erro, quando falam, o Conselho Fiscal vazou, foi o Sérgio que vazou. Gente, tinha 2 anos e meio que eu não pisava no Cruzeiro. Eu vazei de onde? O diretor financeiro é ligado à diretoria. Todo o quadro de funcionários, aliás, todos que eram supostamente ligados a mim foram mandados embora. Bons profissionais foram mandados embora sob a alegação de que eram ligados a mim. Então, eu não tinha ninguém dentro do Cruzeiro. Eu roubei, eu hackeei, o que eu fiz para poder ter isso? Né? Então, o Conselho Fiscal, foi eles que entregaram. Eles também não tinham, por isso que eles renunciaram. Então, se você me perguntar se eu acho que foi benéfico, acho que foi sim por isso. Porque se não fosse feito de alguma forma, e tomara que um dia seja revelado como que isso foi exteriorizado, internamente não teria resolvido. E nosso buraco seria muito, mas muito maior. Porque muita gente fala isso, dava para resolver interno. Se o Conselho Fiscal não tinha documento, como é que ia resolver interno? E se os outros conselheiros que podiam resolver, estavam indo receber medalhinha da Copa do Brasil, estavam ganhando churrasco, estavam sendo convidado para a festa, também não estavam interessados em resolver, então infelizmente teve que acontecer
ser um ato desse. Não é o ideal, sem dúvida nenhuma, mas acho que contribuiu para mudar essa história do Cruzeiro. Então, na capaz de hoje, a gente está ainda mais endividado, os dirigentes ganhando mais dinheiro ainda, continuando ganhando bicho, e nosso buraco só aumentando. Porque o que culminou no final do ano com a Série B foi complicado e a gente tem que esquecer esse ano de 2019 o mais rápido possível. Sim. E a gente está chegando no final e queria te agradecer novamente, cara. Muito obrigado sempre aí pela força e continua sendo esse cara ativo que você é na torcida aí, porque a gente está precisando. Obrigado, valeu demais, Bi. Sempre que chamar aí, a gente tá aí. Obrigado, Sérgio, também, ter esclarecido algumas perguntas. A gente espera que a torcida continue isso. Acredito hoje que tem a audiência, né, dia 6 do Conselho para aprovar o balanço. A torcida vai estar na porta. Vamos fazer pressão. Tem que ter essa eleição quanto antes também. E eleição com voto aberto. O torcedor merece saber qual que é o pensamento do conselheiro que está lá. Não cabe mais conchavo dentro do clube. A gente quer limpeza, a gente quer transparência. Espero realmente que, sendo você, ou seja, quem entrar no clube, leve a sério isso e respeite os nossos 9 milhões de torcedores, que é o maior patrimônio do clube. O torcedor é tratado de uma forma marginal pelos dirigentes, uma forma menosprezada, e é quem realmente manda no clube. Se for você, muito boa sorte. Se for outro, muito boa sorte. E que entenda a importância disso, que a gente precisa passar o Cruzeiro a limpo. Ô Sérgio, queria te agradecer pela participação conosco aqui. Queria que você mandasse o último recado aí para a torcida que está te escutando. Claro, aqui, sem dúvida nenhuma. Eu agradeço a participação de todo mundo, agradeço o convite que me foi feito, agradeço aí as colocações que vocês fizeram, o Fábio, que já saiu, o Big, o Ix, e que vocês tenham certeza desse compromisso. Eu falo, Ix, você pode ficar tranquilo que esse não é um compromisso, tanto você falou, pode não ser eu, mas nós participamos de um grupo que chama Transparência, que eu acho que foi muito importante para a mudança do que aconteceu no Cruzeiro. Então, o compromisso desse grupo é isso aí. Tanto que nesse grupo participam vários torcedores também, não só conselheiros, o que mostra essa vontade que a gente tem de trazer a pluralidade para o clube. E, por fim, que a torcida vá sim, que apoie. Eu acho que esse ano a gente tem um grande desafio, que é subir para a Série A, e vamos cumprir esse desafio, porque ano que vem tem tudo para ser o melhor ano da história da vida do Cruzeiro no centenário, na minha opinião, com essa participação conjunta de gestão e torcida. Que o torcedor não se deixe levar por burburinhos, por boatos, porque hoje em tempos de internet isso aí é o que mais tem. Procure-se até a verdade antes de ficar divulgando as coisas. Se preocupe muito com o futuro do Cruzeiro, que analise os projetos que são colocados e que aposte no Cruzeiro. Eu tenho insistido nisso muito, que nesses momentos muita gente fala, nossa, que loucura, o Cruzeiro vai acabar, tem condição, vai falir. Não vai. O Cruzeiro é viável, o Cruzeiro tem jeito, é uma marca muito grande, tem muita coisa boa que pode ser feito lá. Vai ser difícil, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o Cruzeiro vai subir para a Série A, vai fazer um grande ano no seu centenário, vai voltar a ser aquele grande time que a torcida sempre quis, sempre apoiou. Nós vamos encher o Mineirão esse ano e ano que vem mais ainda. Então, obrigado pelo apoio, pelas perguntas aí, a gente está sempre à disposição. Um abraço para a torcida do Cruzeiro. Boa, Sérgio, obrigado.